E agora, você vai acompanhar a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tiquinolândia. Décima quinta sessão ordinária. Aos 15 dias do mês de setembro de 2015, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário, e ambos os secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições, como presidente dessa Casa de Leis, e sob a proteção de nosso padroeiro, Divino Espírito Santo, em nome de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária. Quero desejar uma boa noite aos nobres colegas, ao público presente, aos ouvintes da Verde Vale FM, e também para os internautas que nos acompanham. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino municipal. Tiquinolândia abençoada, o trabalho de Deus é idolatrada, onde há devoção e amor, gente audaz consagrada, da porta alvorada do entre a amplidão, as estrelas de orvalho e o céu verteu, a luz que irradia na imensidão, a crença divina dos filhos teus. Salve terra de Deus, cheia de cantos mil, avante, avante, Tiquinolândia paulista é Brasil. Salve terra de Deus, cheia de cantos mil, avante, avante, Tiquinolândia paulista é Brasil. Sempre linda de ver aqui, história viva dos grandes heróis, e a custa de muito suor, iniciaram o rio glorioso, pecado com o Senhor. Oh, como é linda a minha terra, Jaiamara incrustada na terra, adornada pelos magos de beleza, e surgir a lua na mantiqueira, tornando que a mais bela terra brasileira. Salve terra de Deus, cheia de cantos mil, avante, avante, Tiquinolândia paulista é Brasil. Salve terra de Deus, cheia de cantos mil, avante, avante, Tiquinolândia paulista é Brasil. Peço à diretora que proceda à leitura das atas anteriores. Peço a palavra. Palavra com o vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigo secretário. Amigos de plenário, boa noite. Público presente, ouvintes da Verde Vale FM e os internautas que nos acompanham no nosso trabalho pela TV Câmara, uma boa noite. Peço ao senhor presidente que consulte o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata anterior. Quem for favorável à dispensa da leitura da ata anterior,
que permaneça sentado, o contrário que se levante. E está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura das atas. Passaremos agora à leitura do expediente. Projeto de lei número 29, de 28 de agosto de 2015, da denominação em vias públicas do perímetro urbano de Divinolândia. Projeto de decreto de autoria do vereador Júlio César Pereira. Projeto de decreto legislativo número 3, de 14 de setembro de 2015. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão divinolandense ao ilustríssimo senhor doutor José Renato Malini e dá outras providências. Requerimento número 61. Requer informações sobre o valor do maior salário base do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. Coloco em discussão o requerimento 61/15. Requer informações sobre o valor do maior salário base do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Palavra com o vereador Luiz Fernando Braga. Boa noite, senhor presidente, secretários, nobres colegas. Boa noite, público presente. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Verde Vale e aos internautas da TV Câmara. Eu gostaria de pedir o voto favorável aos nobres colegas. Estou fazendo esse requerimento, que eu estou montando um projeto de lei. Então, estou pedindo eu posso tirar isso aqui também no portal da transparência, mas eu quero isso aqui documentado pela Prefeitura, para ficar uma coisa mais concreta, mais fundamentada. Então, gostaria de pedir o voto favorável dos nossos colegas. Eu só quero o salário base mais alto do município hoje. Não quero nome de funcionário, não quero nada disso. Só quero o valor e o cargo do ocupado hoje. Obrigado. Continue a discussão o requerimento. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. A palavra está livre dentro do expediente. Não havendo oradores no plenário, fará o uso da palavra o senhor doutor Oswaldo Bertogna Júnior, como procurador do ex-prefeito, senhor João Sebastião de Almeida, em esclarecimento às contas de 2012. A palavra está com o senhor, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Benedito Passoni, na pessoa de quem eu saúdo todos os membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, boa noite. Bom, todo mundo já sabe por que nós estamos aqui hoje. Nós vamos falar das contas de 2012. Enquanto era o prefeito Ico, que está aqui presente conosco para assistir a sessão. Compete à Câmara, todos vocês sabem muito bem disso, compete à Câmara julgar as contas anuais do Executivo. Isso não sou eu que falo, não é o regimento da Câmara que fala, é a Constituição Federal que fala, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. O que quer dizer isso? Desculpem tratar dessa forma, mas até para chegar onde eu quero mais adiante. Compete à Câmara, a vocês, vereadores, julgar de fato o parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, com relação às contas do Executivo Municipal, ele tem apenas a atribuição de emitir um parecer. Ele simplesmente vai dar uma opinião.
eu acho isso, eu acho aquilo. Ele indica o que ele pensa. Mas compete aos vereadores, a vocês, vereadores que compõem a Câmara Municipal do município, a Câmara Municipal, fazer o julgamento. Compete a vocês, com autonomia, sem condições, sem nada que impeça, fazer um julgamento livre, independentemente daquilo que indicou o Tribunal de Contas. Então, o que vocês vão fazer aqui hoje é um julgamento de fato. Por que eu digo isso também? Porque eu já ouvi em muitos lugares que se diz de uma maneira até muito confortável o seguinte, falar, vamos seguir o que o Tribunal de Contas fala. O Tribunal de Contas tem os assessores, tem os técnicos e tudo mais. Então vamos seguir o que o Tribunal de Contas fala. Isso, se desculpem falar, mas é uma posição muito confortável quando não se quer votar, quando não se quer apreciar, quando não se quer ir a fundo da questão e analisar exatamente o que está acontecendo nesse caso. Por exemplo, nesse caso. Vereador, Câmara, vota, julga e pode derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Tanto é que está na lei orgânica de vocês. Vocês podem derrubar o parecer do Tribunal de Contas, e é isso que nós vamos pedir ao final, por votos de 2/3 dos membros da Casa. Bom, feito isso, passamos à questão principal aí. O Tribunal de Contas, vocês sabem, já tiveram a oportunidade de ver, já receberam faz algum tempo, emitiu um parecer desfavorável às contas do ex-prefeito Ico, relativo ao exercício de 2012. Tenho certeza também que vocês sabem como que é feita uma fiscalização do Tribunal de Contas no Executivo. Vêm os técnicos do tribunal, os auditores e tudo mais, e não sei se é para manter emprego ou não, mas faz parte do auditor, não sei se alguém aqui é auditor ou não, mas parece que o auditor quer achar pelo em ovo, né? Tudo faz apontamento. Bom, feito o relatório inicial, isso forma um processo e passa pelos órgãos de apoio, quando sim tem a oportunidade de manifestação, os interessados têm a oportunidade de manifestação. Foram feitos vários apontamentos com relação às contas do ex-prefeito Ico. Como são feitos vários apontamentos de qualquer prefeito submetido à análise de contas. Até hoje eu não vi um relatório sem um apontamento. Bom, depois que nós fizemos, quando eu digo nós fizemos, mas o prefeito fez as manifestações dele, restou apenas um apontamento só, que se refere ao pagamento das contribuições ao Instituto de Previdência Municipal. No ano de 2012, especialmente no segundo semestre, setembro, outubro, novembro e 13º, houve uma dificuldade de caixa muito grande da Prefeitura. Isso não é surpresa para ninguém. Vocês são cidadãos locais, vocês sabem muito bem as dificuldades que enfrenta uma Prefeitura. Em 2012, tinha uma dificuldade grande. E, infelizmente, o prefeito não conseguiu arcar com todos os compromissos com a Previdência naquele segundo semestre. Mas antes de terminar o mandato dele, ele encaminhou um projeto de lei para essa Câmara. Não eram os senhores, os vereadores na época. Acredito que tem, parece que um vereador, né? O vereador Paulo, que era daquela legislatura, aprovou um projeto de lei de parcelamento. Aprovou um projeto de lei de confissão de dívida. A Câmara autorizou o contrato de confissão de dívida que veio para cá e autorizou que aquele débito da Previdência, setembro, outubro, novembro, 13º, fosse parcelado em 12 vezes. A Câmara autorizou aquele parcelamento. A Câmara apreciou. Sem aquela autorização, o prefeito Ico não faria qualquer parcelamento. Ele não tinha autorização para fazer aquele parcelamento se não fosse autorização da Câmara. Ele não podia fazer. Aí pode-se falar, mas isso era novidade no município? Vocês sabem muito bem que não é novidade no município isso. Eu tenho aqui comigo diversos projetos de lei, diversas leis que foram aprovadas por essa Câmara Municipal, autorizando situações muito mais elásticas
de pagamento do que essa autorizada em favor da prefeitura naquele momento. Nós temos leis aqui que autorizaram parcelamento em 360 meses. 60 meses. Aí pode-se argumentar o seguinte, falar, mas o que ele fez foi no último ano do mandato dele, então ele não podia deixar a dívida para o prefeito seguinte. Desculpem, isso não tem fundamento jurídico nenhum. Não tem fundamento jurídico nenhum. O Tribunal de Contas fala em diversas passagens aqui. O que se busca respeitar é o princípio da anuidade. É 1º de janeiro e 31 de dezembro. Eu não estou falando de um mandato para outro, mesmo porque a administração não termina de um mandato para outro. Então, a Câmara autorizou esse parcelamento e o prefeito Ico fez o parcelamento. Bom, aí, o que se tem? Nem mesmo no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, ao final, deu parecer desfavorável à aprovação de contas, mas nem mesmo o Tribunal de Contas, através da sua assessoria, dos seus órgãos de apoio e tudo mais, teve unanimidade no seu pensamento. Alguns assessores que apreciaram as contas de 2012 disseram que a situação estava regular, que não tinha problema nenhum emitir um parecer favorável à aprovação de contas, mesmo com aquele parcelamento. Aí vem uma situação. Por que então o Tribunal de Contas emitiu um parecer desfavorável? Existe uma mudança de pensamento, no passado não se pensava dessa forma, mas baseado em um julgamento, que foi citado como razão como fundamentação do parecer. Esse parecer anterior que foi utilizado como fundamento fala o seguinte: o parcelamento dos débitos com a Previdência, ele não afasta a falha se o órgão tinha disponibilidade financeira imediata. Se ele tinha disponibilidade financeira imediata. Então, o próprio Tribunal de Contas diz que somente aquele parcelamento é afastado se o município tinha a capacidade financeira. Mas é interessante que o próprio Tribunal de Contas, e eu não estou mentindo para vocês, eu posso citar, estão os documentos aqui, eu leio para vocês. O próprio Tribunal de Contas, no voto do conselheiro, ele fala o seguinte: embora o interessado tenha apresentado esclarecimentos e justificativas afastando as incorreções nos aspectos contábeis, resultados orçamentários, financeiros e deficitários, e demonstrado a ausência de suporte financeiro para cobrir despesas. Quer dizer, o Tribunal de Contas entendeu, reconheceu que o município não tinha condições financeiras naquele momento para pagamento da Previdência. Ora, se ele reconheceu que o município não tinha condições de pagamento naquele momento, aquele outro parecer utilizado por fundamento não pode ser aplicado. Não pode ser aplicado. Que leva a entender o seguinte: o parcelamento autorizado pela Câmara regulariza a situação. Aí a gente pode chegar e pensar o seguinte, falar, mas tem a questão também da ficha limpa e que, de repente, a rejeição de contas, muito se fala isso, e muito se discute também da ficha limpa. O prefeito que teve as contas rejeitadas, o político que teve umas contas rejeitadas, não pode ser mais candidato e tudo mais. Quem fala isso, desculpem, está falando bobagem. Se não observou a lei como ela deve ser observada. Primeiro eu posso garantir para vocês, vocês fazem um julgamento político aqui, e não propriamente jurídico. Vocês têm toda a liberdade, eu disse isso para vocês no começo. Mas eu já vi câmaras, e eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso. Eu já vi câmaras que fazem um julgamento simplesmente para falar, olha, vamos impedir que ele seja novamente candidato. Conversando com o prefeito Ico, até porque ele não quer se separar da esposa dele, faz muito tempo que ele é casado, né? Eu posso garantir para vocês com 200% de chance. Ele não vai ser candidato. Mas mesmo que ele quisesse ser candidato, mesmo que ele se quisesse ser candidato, e ele tivesse as contas rejeitadas aqui hoje, nada, absolutamente nada, impediria que ele fosse candidato. Porque a rejeição das contas
pelo fundamento apontado aqui, não implica em qualquer restrição a uma eventual candidatura. Agora, algumas situações, vocês sabem bem também, que quando se analisa as contas, as responsabilidades fiscais, orçamentárias, financeiras de um município, de um prefeito, o tamanho dessas responsabilidades. O Tribunal de Contas emitiu um parecer desfavorável, como já foi dito aqui, exaustão. Mas o próprio Tribunal de Contas fez alguns elogios. Está no voto do conselheiro relator. Vou ler aqui para vocês. Não obstante, ressalta-se que, conforme a instrução processual, o município de Divinolândia aplicou, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o equivalente a 29,52% da receita oriunda de impostos e transferências, atendendo assim o disposto no artigo 212 da Constituição Federal. O prefeito, para ter aprovação das contas dele, ele precisava aplicar 25%. Ele aplicou 29,52%. Não foi para ele isso aí. Foi para os filhos de vocês. Foi para os netos de vocês, para os sobrinhos, para os parentes de vocês que ele fez isso. Da receita proveniente do Fundeb, 65,35% dos recursos foram aplicados na valorização do magistério, sendo utilizados no período 100% dos recursos repassados. Novamente, eu digo para vocês, isso foi em benefício da educação, e não foi para benefício dele. Foi para benefício da população total da cidade. Atendeu também o contido no artigo 77, inciso 3, do ato das disposições constitucionais transitórias, pois aplicou nas ações de serviço de saúde correspondente a 24,11% da arrecadação dos impostos. Ele aplicou muito mais do que o necessário na saúde. Foi para a saúde dele só? Foi para a saúde de todos vocês. Foi para a saúde dos cidadãos que vocês representam. Ele teria as contas aprovadas se ele aplicasse muito menos, mas era a saúde que mais precisava. Era a educação que mais precisava. Não é à toa que se reconhece no parecer aqui do Tribunal de Contas o que o relator fala. Quanto ao quadro da saúde pública, exposto na tabela número 2, constata-se que, com exceção da taxa de mães adolescentes, que está acima apenas da média do Estado, todas as demais em número superior em relação às médias registradas na região e no Estado de São Paulo, mostrando que a saúde do município de Divinolândia é diferente, que é boa. Vocês sabem também que muitos municípios estão encrencados com a lei de responsabilidade fiscal, com o comprometimento de receita com os servidores públicos. O município pode gastar até 54% das receitas correntes líquidas com servidores públicos. O tribunal elogia, porque consegue fazer tudo isso com a educação, com a saúde e tudo mais, com 48,27% da receita corrente líquida. Isso é motivo de aplauso. O dinheiro de vocês está sendo preservado. Talvez o vereador fale que precisa gastar mais com o servidor, né? Mas o que se quer dizer com isso é que a prefeitura está estruturada para fazer um bom trabalho gastando pouco. Existem elogios ao ao comportamento da prefeitura. E aí vai falar que assim, mas e o Instituto de Previdência? Então foi prejudicado. Certidão do Instituto de Previdência do município. Para quem vai ficar aqui, dizendo o seguinte: certifico para os devidos fins que, em cumprimento do requerimento protocolado tal, que em compulsão dos arquivos dessa autarquia previdenciária, no período de 2008 em diante, não foram encontrados nenhum registro de falta de pagamento a beneficiários, aposentados, pensionistas, auxiliares de doença e auxiliar de reclusão. Quer dizer, ninguém foi prejudicado por esse parcelamento. Ninguém foi prejudicado. Aí vocês podem dizer, falar, mas esse parcelamento não deveria ser realizado. Desculpe falar dessa forma novamente com vocês. Mas vocês já fizeram isso também. Autorizaram vocês, essa legislatura, porque não foi essa legislatura que aprovou o parcelamento que o ICO pediu. Mas vocês autorizaram 2 parcelamentos já, em situações muito parecidas. Não tem nada de diferente. Nada de diferente. Vai falar, mas vai pagar dentro do mesmo mandato. Não tem fundamento jurídico nenhum esse argumento. Nenhum. Em 25 de novembro de 2013,
vocês, vereadores, a pedido do prefeito Ismar, vocês aprovaram um parcelamento de R$607 mil. Muito superior do que ele pediu. Muito superior. Aí se pega o seguinte. Mas se a gente não seguir o que o Tribunal de Contas diz, nós vamos ter problemas como vereadores. Vocês são, por definição da Constituição, formam um poder independente e autônomo. Ninguém pode falar nada contra vocês. Porque vocês têm a atribuição constitucional de julgar essas contas. Ninguém pode falar nada para vocês. Agora, se vocês entenderem que é errado o parcelamento que foi feito, desculpe falar dessa forma com vocês. Vocês também erraram quando aprovaram os pedidos de parcelamento feitos pelo prefeito Ismar. Erraram 2 vezes. E se houver um problema, se vocês acham que vai dar um problema para o prefeito Ico amanhã, eu posso dizer para vocês, já tenho conhecimento que houve o mesmo apontamento nas contas do prefeito Ismar. O mesmo apontamento. E com a mesma razão que eu falo em defesa do ex-prefeito Ico, eu falo em defesa do prefeito Ismar. Ele não fez nada, absolutamente nada de errado. Nenhum nem outro. Porque a lei permite o parcelamento. Se o parcelamento não fosse possível, vocês teriam votado a favor desse parcelamento? Vocês teriam feito alguma coisa errada? Agora, quando se faz um parcelamento, é o prefeito que pede à Câmara que autoriza e vem o pagamento. Em direito nós damos o nome disso de ato complexo, com a participação de vários órgãos. E se é um ato complexo, um ato não pode ser considerado irregular e outro regular. A Câmara está intimamente ligada à conduta do prefeito. Porque vocês autorizaram. O que fica aqui, e o que eu quero dizer para vocês, é que o Tribunal de Contas errou no pensamento dele. Errou. Claramente errou. Quando utilizou como fundamento de um parecer uma premissa e no próprio julgamento afasta essa premissa. Fala que o parcelamento não pode ser utilizado para corrigir a falha. Só que ele fala que o parcelamento não corrige a falha se houver disponibilidade de caixa imediata. E o próprio Tribunal de Contas reconheceu que o município comprovou que existia dificuldade de caixa. Não tinha dinheiro. Vocês teriam, a Câmara naquela época, teria aprovado um parcelamento se o prefeito tivesse dinheiro no bolso? Vocês teriam aprovado um parcelamento requerido pelo atual prefeito se vocês tivessem conhecimento que ele tem dinheiro no bolso, que ele não pagou porque não quis? É evidente que vocês só aprovam um projeto dessa natureza porque vocês estudam, porque vocês vão a fundo, vocês analisam os números e têm conhecimento que a prefeitura tem dificuldade de caixa. Senão não aprova. O Tribunal de Contas erra. Todo mundo erra. Todo mundo está sujeito a um erro. O judiciário erra. O juiz erra. Tanto é que nós temos uma infinidade de recursos para tentar corrigir as decisões judiciais. E não não são poucas as decisões que são corrigidas pelo tribunal. O Tribunal de Justiça erra. O Tribunal de Justiça erra. Todo mundo erra. E é por isso que a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica Municipal deu autonomia para vocês para corrigir essa falha aqui. Para corrigir essa falha. Porque o que acontece aqui é um erro do parecer. Então, já terminando, senhor presidente, o que eu peço para vocês, em nome do ex-prefeito Ico, é que vocês, dentro do regimento interno, dentro da lei orgânica do município, amparados na Constituição Federal e amparados no próprio parecer, por que não dizer isso? O parecer, pelos fundamentos disso, vocês podem derrubar isso com tranquilidade. Amparados na autonomia que vocês têm de julgar com independência e isenção, eu peço que vocês rejeitem esse parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas do ex-prefeito Ico. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor.
Não havendo mais oradores, passaremos agora para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão projeto de decreto legislativo número 2/15, de 25 de agosto de 2015. Dispõe sobre a deliberação da Câmara Municipal de Divinolândia no parecer exarado pelo Tribunal de Contas e acessórios 1886/126/12, que está em primeira discussão. Não havendo oradores, coloco em primeira votação. Quem for favorável ao parecer do Tribunal de Contas, permanecerá sentado. Ao contrário, que se levante. Está aprovado pelo o parecer por 8 votos a 1. Um voto contrário. O parecer do tribunal. Coloco em primeira discussão projeto de decreto de autoria do vereador Júlio César Pereira. Projeto de decreto legislativo número 3/15, de 14 de setembro de 2015. Está em discussão. Não havendo oradores, coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, a palavra está livre para explicações pessoais. Peço palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Paulo Aurelete. Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pares deste plenário, público presente, ouvintes da nossa Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela nossa TV Câmara, muito boa noite. Gostaria de falar brevemente sobre um projeto trazido a conhecimento da Câmara Municipal e também integrado por alguns membros desse legislativo, que é o projeto Divinolândia em Ação, Jardim nos Trevos de Divinolândia. Esse projeto foi trazido pela ONG, até a nossa Casa de Leis, e tem também o apoio de alguns vereadores desse plenário, inclusive meu, e que tem desenvolvido um belíssimo trabalho de reflorestamento de nossos trevos. Começou no domingo, esse projeto, encabeçado pela ONG, pela Iva Frank, que está encabeçando aí, e com o apoio de vários cidadãos divinolândenses. É muito importante destacar isso. A ONG não está sozinha, a Câmara não está sozinha nesse projeto. Chama-se Divinolândenses em Ação. Muito bem dado esse nome, porque tem desenvolvido uma atividade relevante, que é o reflorestamento de nossos trevos. E assim como o reflorestamento dos nossos trevos que iniciou no domingo, hoje visitei a ONG, falei com a Iva, e tem outro projeto que vem de encontro com uma indicação que fiz na última sessão, que é uma indicação de melhorias na entrada da nossa querida cidade, que atualmente encontra-se abandonada. Então, nós falamos hoje, numa reunião que ocorreu de manhã na ONG, sobre a possibilidade da gente estar desenvolvendo esse projeto em parceria com empresas locais, com membros da iniciativa privada, também, por que não dizer, com o Estado, porque nós vamos buscar recursos junto ao Estado para desenvolver esse projeto na entrada de nossa cidade, porque ficar com os braços cruzados, vendo a situação que encontra a entrada de nossa cidade, isso a gente não vai ficar. Isso a gente não vai ficar porque nós amamos Divinolândia, nós gostamos da nossa cidade e queremos o melhor para ela. Por isso,
me empenhei junto à ONG, junto a todos os cidadãos que estão fazendo esse trabalho voluntário belíssimo de recuperação aí dos trevos da nossa cidade e de melhorias na entrada de nossa querida Divinolândia. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas voluntárias que trabalharam no plantio das árvores, no trevo municipal, no trevo que dá acesso a Poços de Caldas e Caconde, a nossa querida Divinolândia, e também as pessoas que doaram as mudas, os dinheiros, é importante. Portanto, eu queria deixar meu agradecimento a todos os voluntários envolvidos, as pessoas da iniciativa privada que estão apoiando o projeto, e dizer que, como vereador municipal, me sinto orgulhoso de poder ter sido convidado pela Iva Frank, né, para fazer parte desse importante projeto, e lembrando que é um movimento apolítico, né, isso é muito importante, é a favor da Divinolândia. A política existe, ela é importante, no nosso dia a dia, mas quando colocamos as causas sociais emergenciais, a política tem que ser deixada de lado e lembrada somente para a gente buscar recursos para a gente desenvolver as atividades fins. Então isso a ONG tem feito muito bem e por isso que tem um apoio muito grande da população nesse projeto, porque acredita que vai melhorar, acredita que vai ser diferente, que vai deixar a nossa entrada da cidade bonita, que precisa reflorestar, que tem conscientização ambiental. Então tem vários conceitos aí relevantes nesse princípio aí dessa iniciativa da ONG em parceria com a população, o qual eu congratulo, porque no meu mandato anterior, em 2012, eu consegui um recurso de R$180 mil, junto, na época, com o ainda deputado estadual Sidney Beraldo, que era para fazer um trabalho semelhante, né, naquela alça de contorno que liga o hospital até a clínica oftalmológica e o nosso cemitério municipal. Ainda é meu sonho ver aquilo ali concretizado e pronto, porque o valor que veio era para infraestrutura urbana, então parte do recurso foi aplicado em galeria de águas fluviais em ruas em ponto crítico da cidade, e parte do dinheiro foi gasto lá na alça de contorno, que não deu para concluir as obras. Então, foi colocado meio-fio, foi feito algumas melhorias lá, mas o meu sonho ainda é fazer uma arborização, uma iluminação, um calçadão de caminhada ali, sem contar que o nosso hospital recebe 16 municípios, só do consórcio, fora os limítrofes aí de Minas que compra consulta aqui e vem ser atendido aqui. Então merece fazer um trabalho bonito, porque aquilo ali será o cartão postal de nossa cidade amanhã. Também gostaria de falar rapidamente da visita que fiz ao deputado Alex Manente no dia 3/9, acompanhado da coordenadora de projetos do Hospital Regional, Andréia Frank, o qual levou uma demanda para o deputado Alex Manente sobre o convênio pró-Santa Casa do nosso Hospital Regional. O nosso hospital, para quem não sabe, ele não está recebendo mais o convênio pró-Santa Casa. O convênio pró-Santa Casa, até maio de 2015, era repassado um valor mensal de R$40 mil para o nosso hospital. Como que é o convênio pró-Santa Casa? Todas as entidades públicas que prestam serviço na área de saúde recebem o convênio pró-Santa Casa. Divinolândia, até maio de 2015, recebeu esse montante. Porém, em junho, venceu o convênio com o município, com o hospital. O hospital, ele renova o convênio ano a ano. Quando o hospital foi renovar o convênio, novamente, para continuar recebendo o convênio pró-Santa Casa, verificou-se que o Estado verificou-se que o consórcio CONDEG não é reconhecido como de utilidade pública estadual. Olha que absurdo. O hospital, da magnitude, do tamanho do nosso CONDEG, né, do nosso hospital, não ser reconhecido como sendo de utilidade pública. Portanto, foi encaminhada essa solicitação para o deputado Alex Manente, que prontamente atendeu o pedido do hospital, encaminhou, protocolado na última quinta-feira na Assembleia Legislativa, através da assessoria parlamentar do deputado Davi Zaia, que é deputado estadual, líder do PPS na Assembleia Legislativa, um projeto de lei para reconhecer como de utilidade pública o nosso Hospital Regional CONDEG. Portanto, somente depois da tramitação desse projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, que o hospital vai voltar a receber esse convênio pró-Santa Casa. E hoje, o governo do Estado cortou 10% de todos os contratos, né?
mas mesmo assim ainda dá uma parcela de 36 mil mensal, que ajudará muito o nosso hospital. Então, eu gostaria de agradecer ao deputado Alex Manente, que atendeu esse pedido do hospital, agradecer ao deputado Davi Zaia, que atendeu a solicitação do deputado Alex de apresentar isso na Assembleia Legislativa. Era uma demanda que já tinha sido levada pela coordenadora de recursos do hospital em 2014 para outro deputado, que até então devolveu o processo para o hospital falando que não era matéria que o hospital já era de utilidade pública e não precisaria da lei. Se o hospital já fosse de utilidade pública, ele estava recebendo, tinha renovado automaticamente o convênio. Então precisa da lei, o hospital precisa. E além disso, depois que o Estado reconheceu o CONDERG como de utilidade pública estadual, nós vamos buscar o federal, para a gente solucionar essa questão de emendas parlamentar e também a nível federal, que precisa, né, e também do convênio pró-Santa Casa. Então, se a gente somar esse valor 36 mil, né, e fazer vezes 12, que são 12 meses de repasse, ajuda muito o hospital. Vai dar mais de 400 mil reais, né, quase 450 mil reais, que o hospital está deixando de arrecadar. Então, tem que olhar com bons olhos para o hospital, gente, porque hoje o nosso hospital é a segunda maior empresa do município que emprega as pessoas e também, além da geração de emprego, o tanto que significa para a nossa saúde municipal e regional. Divinolândia hoje é conhecida no cenário regional, até no estado, porque ela é referência no ramo de oftalmologia e outras especialidades que é desenvolvida, como, por exemplo, o ambulatório médico de especialidade, que tem ortopedia, né? Tem os médicos residentes em parceria com a Unicamp. Então, o belíssimo trabalho que é desenvolvido pelo nosso hospital tem que ser levado a sério e tem que ser melhor olhado pelas autoridades municipais. Nós trouxemos para esse plenário várias discussões, em várias sessões ordinárias, a questão da maternidade. Não se fala mais na maternidade, mas o problema não foi solucionado, né? Então a gente continua correndo o risco de perder a nossa maternidade. E aqui nesse plenário todo mundo deu a sua contribuição. Nós corremos atrás, nós buscamos, nos candidatamos a ajudar, né, a prefeitura, mas até então a gente viu muito pouco interesse por parte da prefeitura em ajudar a nossa maternidade. Isso, diga-se de passagem, o prefeito não está dando nem bola, a verdade é essa, a questão da maternidade. E a gente não resolveu essa questão. Então, assim como a maternidade que foi trazido em discussão nesse plenário, eu trago essa questão do convênio pró-Santa Casa, que também não deixa de ser uma preocupação para nós. E se Deus quiser, a tramitação do projeto de lei hoje na Assembleia Legislativa, ela deve ir num prazo máximo de 120 dias, são 4 meses. Mas, projeto de lei, tramitando na Assembleia Legislativa, com o parecer favorável da Comissão de Justiça, o hospital já é reconhecido como de utilidade pública. E isso a gente sabe que vai levar um prazo muito curto, porque nós temos 2 deputados trabalhando para que isso aconteça. E vale ressaltar também, né, é importante ressaltar, que o hospital recebeu recentemente a visita do Silvio Torres, que também se comprometeu em ajudar o nosso hospital. É um deputado muito bem votado em Divinolândia, mas que não abandona Divinolândia. Ele sempre está olhando para Divinolândia. E eu tive o prazer de ouvir da boca do pessoal do hospital que ele se comprometeu com uma emenda de 300 mil reais. Então é relevante. O que nós temos que combater aqui em Divinolândia é candidato para a queda. Ele vem, leva o voto embora e não dá nada. Isso não pode fazer. Entendeu? Então, é muito importante essa questão da gente valorizar aquelas pessoas que têm o voto aqui, mas que continuam olhando para Divinolândia. E o Silvio Torres e o Alex Manente, juntamente com o Davi, assim também como o Arnaldo, têm olhado com carinho para Divinolândia. Isso é importante, porque nos orgulha de ter buscado um voto, de ter exposto o nosso nome associado com a imagem do deputado a favor do município. E não é fácil, gente. A dificuldade é enorme. Nessa reunião a gente pôde comprovar que o Estado, tanto o Estado, que é um reflexo da União, está sofrendo, mas a União, os deputados federais mais ainda, porque emenda impositiva de deputado que iniciou o mandato em 2015, eles só vão poder indicar em 2016 para pagar em 2017. Então é uma situação muito complicada mesmo. Outra observação importante a respeito de emenda que eu gostaria de tratar aqui, se o vereador Júlio me permitisse, porque foi uma discussão que ele trouxe até meu conhecimento,
é uma emenda de R$120 mil, também do deputado Silvio Torres, que foi uma emenda cadastrada pelo Ministério do Turismo, para o nosso município, né, para a Prefeitura Municipal de Divinolândia, para as festividades do final do ano. E, diga-se de passagem, muito mal aceita pela Prefeitura Municipal com descaso, né? Numa crise dessa que nós estamos passando, o município não tendo dinheiro para nada, não sabendo como comemora aniversário de fim de ano, como dar a oportunidade para o cidadão divinolândense ficar aqui na cidade, para o comércio local ter um motivo de vender mais, porque as festividades, ela traz dinheiro, ela traz renda para o município. Ele sabe que tem uma festa, ele sabe que tem uma comemoração, ele vai gastar no comércio, ele vai ficar aqui na cidade, ele não vai viajar. Isso gera a economia do município, né? E essa emenda do Silvio Torres, deputado federal Silvio Torres, de R$120 mil, tem uma contrapartida. Sabe de quanto? De quase R$3 mil. 2.400, não chega nem R$3 mil, né? E que o senhor vice-prefeito municipal falou que não vem. E foi dito também que não tem dinheiro para contrapartida. Então, eu, juntamente com os vereadores aqui, tenho certeza que nós assumimos a responsabilidade de pagar essa contrapartida se a prefeitura não tiver. É um absurdo. Inclusive, isso foi manifestado pelo nosso presidente da casa. Está fazendo uma gestão muito boa e tem dinheiro em caixa. Isso é trabalho sério, é trabalho de gestão, que precisa ser levado para a prefeitura municipal. Então, não vamos aí ignorar que nós não queremos o convênio, vamos pensar pequeno não, porque nós precisamos do dinheiro. E isso me preocupa ainda mais, porque esse dinheiro, se for da OGU, aí não é o Silvio que é culpado, aí já é a prefeitura, ela não é apta a assinar o convênio, porque ela não tem a CRP atualizada, o cálculo está desatualizado. Então, eu acho assim, é uma situação bem complicada. Eu acho que eles não estão numa situação favorável, nem um pouco favorável, para querer ter motivo para não querer emenda por política. Isso, para mim, está cheirando política, entendeu? Então, eu acho que eu não poderia deixar de comentar isso. Inclusive, já mandei minhas considerações à assessoria do deputado, e como líder do PSDB nessa bancada, nessa casa, eu não poderia deixar de comentar isso. Tem que deixar a política de lado, tem que pensar um pouco na cidade. Entendeu? R$120 mil dá para fazer uma belíssima festa de final de ano. O seu prefeito deveria pensar melhor. Também gostaria de falar que na mesma visita também ao deputado Alex Manente, nós também pedimos um recurso através da Secretaria de Desenvolvimento Social para o Lar da Criança, a nossa creche, que até hoje é a única instituição que acolhe crianças de nosso município e que está passando por dificuldades também, né? Nós pedimos um recurso para a mobília, no valor de R$50 mil, pedimos para o deputado atenção para o nosso pedido, se for possível, que ainda pagasse esse ano através do Estado, porque a creche precisa muito de berço, de colchão, de fogão, tem muitos equipamentos danificados que precisa de reparos ou substituição e a creche não tem dinheiro. A creche, diferente por exemplo, do asilo, que o asilo tem a aposentadoria do inválido, né, dos nossos idosos que estão lá, que também está muito bem olhado, mas a creche, o que ela cobra para a mãe deixar a criança lá é valor irrisório e não tem orçamento. A prefeitura repassa R$3.600 mês, é o que eles sobrevivem, né? Então, e ajuda um pouco a alimentação. Então, é uma coisa que tem que ter parceria com o Estado. Então, nós levamos essa demanda também ao deputado Alex Manente e esperamos ansiosamente que ele nos atenda ainda esse ano para conseguir esse recurso para a creche também, para colaborar para a compra desses equipamentos que tanto precisam lá. E também gostaria de fazer um pedido ao presidente, porque os nossos requerimentos das sessões anteriores estão todos intempestivos, né? Ou seja, estão todos fora do prazo de resposta. Eu não sei se o senhor já pediu para a secretaria notificá-los, apesar que é de responsabilidade deles o envio para a Câmara, né? Mas a gente sabe como que eles deixam mesmo para a última hora, muito pelo contrário, não deixam para a última hora, eles não mandam, né? Se a gente não está ligando e cobrando. Então eu queria, mais uma vez, aí complementar esse pedido junto à mesa diretora desta Casa de Leis, para que cobre essas respostas aí da Prefeitura, porque é muito importante para a gente dar continuidade nos nossos trabalhos aqui. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Sidney. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite aos amigos do Verde Vale, os internautas que estão nos assistindo, o público presente. E eu queria falar dessa última
no começo do ano que teve aquela vendaval, queria agradecer à prefeitura que no instantinho removeu as árvores que estavam lá impedindo que passasse as condições para ir no hospital. Eu queria agradecer também o Mussum, que eu não sei o nome dele, mas queria agradecer ele e os rapazes que trabalham junto com eles, fizeram um excelente trabalho. Eu agradecer também o Serginho, da Serraria, né? Ele e o Deizé, junto com o Fabinho, né? Mais outros companheiros do Deizé, eu agradecer eles pedir para eles dar uma ajuda lá pra gente lá, eles foram lá, não mediram esforço, e fizeram que eles pudessem, sem custo nenhum da prefeitura, ajudar sem para Deus, agradecer eles falaram que não ia cobrar nada da prefeitura, porque eles queriam ajudar mesmo o município. Então, pessoas desse jeito a gente precisa, nosso município, com força para ajudar, então eu agradeço eles. E quanto os 120 mil reais que o Paulo citou aqui do Silvio Torres, conversei com o prefeito, até ele pediu desculpa por Júlio, que esse dinheiro vai ser bem válido para o município, que está precisando mesmo, até ele ter dinheiro não só com o Miguel, mas também com o irmão do Nando aqui, que foi conversado. Então, Júlio, ele pede desculpa, eu estou pedindo também para eles também desculpa, porque isso aí vai ser bem válido para o município. Isso daí não tem dinheiro no município que não é válido. É válido sim, pode ser de qualquer deputado. Dependendo de política, primeiro que vale é o cidadão, o município de Hidrolândia. Então, para isso, nós não sabemos o dia de amanhã o que acontece com a gente. Vai ser alguma coisa ou não vai. Então, isso daí que aconteceu, esquece, porque o irmão mesmo pediu desculpa no nome do Miguel, ele, na hora ele estava meio equivocado, então eu quero falar isso daí. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Palavra com Luiz Fernando Ferreira, de Paula Braga. Eu gostaria de pedir desculpas aí para alguns munícipes que me pediu para fazer algumas indicações. Eu já levei essas indicações, essas reivindicações pro prefeito, pro mestre de obra, o senhor Toninho Moreira, sobre aquela rua do Barão do Rio Branco. Eu só não fiz as indicações formais aqui. Essa semana a gente está com o pessoal do Tribunal de Contas, a secretaria, o pessoal do jurídico aqui está muito atarefado. Eu peço desculpa a todos esses munícipes que me procuraram por redes sociais. Por isso eu não fiz as indicações, mas já estão protocoladas na casa e na próxima sessão serão entregues formalmente para a prefeitura. Mas eu já conversei com todos eles informal e já até foram lá ver a rua e tal. Eu já, próximo aí a alguns dias, a gente estará fazendo uma reunião. Eu também gostaria de parabenizar a ONG pelo projeto. Infelizmente eu não pude estar presente no domingo. Fui convidado pela senhora Iva. Uma ótima iniciativa dela, juntamente com que ela é uma voluntária da ONG, com a presidente Andréa Frank, para embelezar demais os trevos de Hidrolândia, que estavam totalmente abandonados. Ela abraçou a causa. A gente recebeu o Dr. Danilo, o chefe lá do DR, da regional, e ele falou, a gente pediu para ele, para estar plantando o Paulo, a gente conversou com ele sobre plantar essas árvores ou umas flores para embelezar um pouco mais o trevo. Ele prontamente já falou que poderia estar fazendo isso e mandou e-mail, respondeu rápido. Então ele foi muito solícito a essa ação aí. Então gostaria de parabenizar a Iva aí, que arrecadou fundos aí juntamente com todos os comércios, com os munícipes aí no município. Então gostaria de parabenizar ela por toda essa iniciativa aí. E também fazer das palavras do Paulo a minha sobre também essa reunião que ele teve com o Alex. Ele me chamou, me convidou para ir, infelizmente não pude estar. Ele pediu para mim falar com a assessoria do Davi Zaia sobre essa demanda do hospital, esse recurso que não está recebendo, por causa que não tem a utilidade do Estado. Eu entrei em contato com a assessoria do Davi. O Paulo passou pelo gabinete, já adiantou. O gabinete do Alex já entrou em contato com o Davi também. Acho que a informação que o Paulo tem, eu tenho.
Então, a gente está com um passo muito adiante. Se Deus quiser, aí, logo a gente estará com essa utilidade resolvida e também com esse recurso recebido pelo hospital aí. Então, gostaria de agradecer não só o Alex, mas também ao Davi, também a todos esses deputados que o Paulo citou, o Silvio, o Caruso, o Arnaldo, que vem ajudando o município aí, além do Alex e do Davi. Tantos outros aí, mas, como o Paulo disse, tem muitos candidatos aí que vêm, que puxa voto e não traz nada para o município. Então, não traz nada de relevante para o município. Vem, pega o voto de outro que fez para o município, que merecia o voto da população e não contribuiu em nada. Então, gostaria de agradecer isso aí. Palavra com o vereador Júlio César Pereira. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais colegas, boa noite, ouvintes da Verde Vale FM, aos internautas que nos acompanham, ao público presente. Quero começar aqui, presidente, falando sobre essa verba de R$120 mil do Silvio Torres. Quem sou eu para perdoar alguém, ainda mais por causa de briga? Esquece isso aí, em consideração. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Paulo é o líder da bancada do PSDB, não é novidade para ninguém. O Silvio é candidato do PSDB, mas nós fizemos uma divisão aqui. Quem trabalhou para o Silvio Torres, eu tive uma equipe, o Paulo teve outra. E, graças a Deus, conseguimos eleger os dois deputados federais, o Silvio e o Alex. Os dois, os que estão presentes aqui em Divinolândia, são os dois. Eu quero ver alguém contestar isso. E o Silvio fez uma emenda de R$120 mil a toque de caixa. A toque de caixa teria que cadastrar no Sincov, e o vice-prefeito falou que não aceitaria. Não aceitaria não. Desculpa, estou enganado. Que não viria verba. Aí está lá a emenda, está cadastrado. Aí eu falei, fui lá, realmente teve um desentendimento lá, como como um deboche da cara da gente. Uma verba de R$120 mil para a festa final de ano. Não o prefeito não estava presente, o vice, e o Hélio Escudeiro, assessor do Silvio, falou: comunica ao Paulo, eu quero que isso seja registrado em ata. Aí o que acontece agora? Nós que estamos tendo bastante contato com os nossos deputados, está muito difícil a verba. Está muito difícil. Está todo mundo cobrando, e a verba que você falou, e a verba que você falou, está muito difícil. Está muito difícil sair, porque a gente está quase 2 anos aí ligando a televisão e vendo um caso de corrupção no governo federal. Vendo a Dilma roubar de petrolão, vendo o outro, com o maior caso de corrupção da história do mundo no New York Times. Então, por isso que está faltando dinheiro aqui embaixo. Aqui fica alguns analfabetos, ignorantes políticos, batendo no peito, que eu não quero saber de política, que eu não dependo de política, que eu não vivo de política. Vive sim, depende de política sim. Depende sim, depende para a educação. Se você tiver mais educado, você vai ter menos bandido. Então está faltando dinheiro porque o assalto está sendo grande lá. Está todo mundo vendo. Não consegue prender essa criminosa que nós temos, que nós chamamos de presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Mas, se Deus quiser, tenho certeza que o trabalho da Polícia Federal vai chegar até nela e no seu mentor, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora voltando, querendo pôr CPMF, querendo que o povo pague uma conta que não foi nós que fizemos. Então, realmente está muito difícil sair a verba, tá. A verba foi cadastrada no Sincov, está lá. Cabe agora ao prefeito, ao vice-prefeito, ao pessoal do PT que está no poder, ir lá brigar. Falou, tem uma verba cadastrada aqui, a emenda está aqui, o Paulo até, ele pode depois, mas eu posso usar as palavras, ele falou assim, para esse ano conseguiu, ele se admirou, falou que muito difícil, realmente, o Silvio está, devido ao tempo que ele está lá, ele foi muito bom, está difícil, porque ele está vendo o primeiro ano do Alex, a dificuldade disso, e a gente ser tratado por a emenda que você falou, pelo vice-prefeito. Então não foi pelo prefeito, deixar aqui bem claro, e com o Gustavo também eu tive, mas minha diferença acabou, porque ele foi apenas ali, depois dos ânimos exaltados, aconteceu, mas acabou. Mas eu espero que essa verba não é do prefeito, do vice, não é minha, não é do Paulo, é apenas o Silvio me passou, porque aqui eu trabalhei para ele, como passando para lá. Mas a verba é da população. A verba não é de quem foi buscar, quem foi atrás do recurso. Então esse recurso caiu, a toque de caixa tinha que cadastrar essa rosa. O Cleberson, aqui a gente muitas vezes já cobramos dele, várias vezes já cobramos dele, temos que elogiá-lo, que foi 9 horas da noite, a hora que ele veio me entregar a cobra de compra que eu passei para o Paulo. No outro dia, foi 9 horas da noite que ele pegou, a tarde inteira, até 9 horas para cadastrar, conseguiu cadastrar, tá lá. Agora é o quê? O jogo político do PT. Agora a droga tá lá. O pessoal do PT, principalmente quem falou com o Rubim,
Se vira lá e consegue. 2.400 foi aquilo que eu falei. Você passar uma lista aí na rua central aqui, o comércio tem a contrapartida. Realmente me falaram que aquele dia não tinha R$ 2.400. Então eu realmente não entendi, mas eu quero que o senhor, como vereador dele, não precisa nada de perdão, apenas realmente nós ficamos bastante chateados com a situação, mas esquece isso, vamos tocar para frente, que o nosso trabalho tem que ser maior que o nosso ego. Quero falar aqui também, senhor presidente, dos jogos do Interfal. Acho que alguém ficou sabendo aqui? Ninguém ficou sabendo. Todos os jogos na cidade, a cidade lotada de gente, pessoal sem ter onde comer, pessoal comendo salgadinho, porque o comércio não foi avisado. Hoje vem um comerciante me falar: pô, João, como vocês fazem as coisas e não avisam ninguém? Um jogo dessa grandeza, parece que me passaram aqui pelo município mais de 2.000 pessoas. Que é jogos de interfaculdade, aí, de Interfal, se não me engano, é arquitetura e urbanismo. Usaram nosso campo, piscina e eu acho que é quadra. Apesar de não poder ter banheiro na quadra lá. Mas ninguém foi avisado. Então, como que faz um evento dessa grandeza? Os bares aí, lotando, o pessoal não tem onde comer. Imagina a ideia, a imagem que um turista vai ficar da nossa cidade. Você vai para Divinolândia, ver, mas lá não tem salgadinho para você comer de domingo. Então, eu acho que isso aí, mais uma vez, eu volto a falar do seu prefeito por pegar no pé os diretores de esporte. Tá uma baderna. Além de não ter esporte, agora um evento desse que vem, o esporte de graça para cá, Caconde lotado. Caconde eu estive lá comendo uma pizza sábado à noite, lotado. Caconde lotado, o pessoal tudo nas praças, os restaurantes todos lotados, os hotéis, e aqui a gente não sabendo. Eu não fiquei sabendo, alguém ficou sabendo aqui? Então, o vereador Sidney era o único que sabia, nós não sabíamos do evento. Evento que a gente poderia divulgar, poderia falar, comentar, fazer cartaz, restaurantes, fomentar nosso comércio, passa em branco. Então é um negócio que realmente nos deixa muito chateado. Então, presidente, eu só queria deixar aqui essas duas manifestações. Falar para o prefeito que essa verba de R$120 mil do Silvio, que o Silvio sempre olhou para a Divinolândia com carinho, não é dessa vez que vai deixar de olhar, e que, agora dependendo de sair ou não, que ele passe o jogo político dele lá com o vice-prefeito, e depois que acho que nem para mim, que ele converse com a bancada do PSDB, seria mais coerente. Boa noite, presidente. Boa noite. Peça a palavra. Palavra com o vereador Luiz Fernando. Eu queria fazer das palavras do Júlio a minha sobre esse Interfal. Realmente é um descaso na população o que o pessoal do Departamento de Esporte faz com todos os munícipes, também com mais o comércio, de não avisar um evento desse porte. Eu recebi várias ligações de munícipes. Nós já se viu não convidar a população para assistir. Divinolândia está aí praticamente sediando, acho que eles não ficaram acampados aqui, mas eles vieram usar as dependências do município. E muita gente fala, tem Jumed, que é de medicina, vai ter agora em Alfenas outro de que a gente faz faculdade, sabe, de direito, de odontologia, e vir um evento desse no município nosso, e a gente não poder, o comércio em si não saber, e poder se usufruir disso, de quase 2.000 pessoas que passou aí, ou até mais, que passou no município no final de semana. E também gostaria de falar, eu recebi muitas críticas de um dos filhos do senhor João Flobé, do filho do senhor João Flobé, o João Henrique, em redes sociais, a respeito do dia que houve aquela chuva que inundou a rua do Barão do Rio Branco. Ele veio me cobrar muito sobre isso, como se eu fosse o culpado de estar toda aquela água, ou até o bueiro entupido. Até pedi para o Toninho no outro dia lá, ele carregou um tanque de água, a água correu normal, não tem, se tiver manilha quebrada, mas ela não está entupindo a passagem, houve um excesso de água. As manilhas têm que ser trocadas, elas são muito, muito pequenas para o porte que é, para a descida de água que é naquela rua. Eu gostaria de avisar ao senhor João Henrique e parabenizar o pai dele pelo trabalho que vem fazendo no esporte. Há mais de 2 anos a gente não tem aqueles jogos de amizade que vem sendo realizado, não traz uma pessoa de nome do esporte no município, igual já trouxe Neto, já trouxe várias outras pessoas aí de outros, o Careca, não só os esportistas do futebol, como outros, Ademir da Guia veio aí. Então, a gente parabenizar o pai dele pelo trabalho que vem fazendo junto ao esporte. Aí, reclamar da gente numa rede social é fácil, mas também tem que olhar que o pai hoje ocupa um cargo de confiança na prefeitura e não vem realizando as devidas funções
estabelecidas nele, que não tem, faz mais de 2 anos que a gente não tem um evento ligado ao esporte, a não ser o judô, que é o Danilo que está realizando. Então, a gente vem aqui pelo Centro de Excelência do Judô, vem por ali, o evento de esporte que tem no município vai só dali, não tem outro. Então, o esporte de Nolândia hoje está totalmente abandonado, essa é a palavra correta. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Paulo. Não poderia de registrar os depoimentos dos colegas, como também sendo o meu depoimento a respeito do nosso departamento de esporte. É uma vergonha. É uma vergonha o que estão fazendo com o Divinolândia no departamento de esporte. Mas aí eu volto a bater naquela tecla que eu falei em 2 sessões anteriores seguidas o caso. Você acha que o nosso diretor de esporte está preocupado com o comércio de Divinolândia? Nem daqui não é, gente. Nem daqui não é. Entendeu? Então amanhã acabou o mandato do Osmar, graças a Deus falta pouco, ele está fora. Ele não tem compromisso, ele não tem amor à nossa cidade. Entendeu? Eu fui vereador no mandato, em 2009 a 2012, na legislatura anterior, eu tenho guardado na minha casa um troféu simbólico dos Jogos da Amizade, que eu guardo com o maior carinho. Tem 3. Recebi quando você era o presidente, ou era o diretor de esporte nosso, Júlio. Você era o nosso diretor de esporte. E eu posso dizer da seriedade que foi conduzido o nosso departamento de esporte quando você foi diretor. Então, não poderia deixar de registrar. Mas por quê? Você está aqui, você gosta de Divinolândia, você tem tua família aqui. Entendeu? Esse cara é turista. Esse aí é igual o candidato paraquedas que eu falei lá atrás. Só que esse é o cabide de emprego, é pior ainda. Entendeu? É como eu disse lá atrás, lá na sessão anterior. Eu queria que o Ismar colocasse esse pessoal aí numa empresa dele, para ver se ele colocaria. Se ele tivesse uma empresa privada, prefeito municipal, se ele colocaria a pessoa que está no departamento de esporte para ser o gestor de um departamento de uma empresa dele. Eu duvido que ele colocaria. Mas como é público, né? Então, tudo pode, né? É uma vergonha. Nós não temos departamento de esporte. Aí vem o João Filobé, né? Que é adjunto, né? De esporte. O João é o diretor e o Chiquinho é adjunto. Né? Então, você vê como que está caminhando bem as coisas, né? Nosso departamento de esporte, além de não fazer nada, quando tem alguma coisa, ainda não divulga para a população, para o comércio aí se preparar e receber as pessoas de fora, como foi dito por vocês, que poderia ter lucrado, né? Porque a nossa cidade recebeu várias pessoas, um público muito bacana, e ninguém ficou sabendo. A impressão que fica da cidade é que é uma cidade, assim, que não tem interesse em nada, né? É muito ruim isso. Pra gente que está na administração, é ruim também. Porque a gente poderia ter prestigiado, por que não? Né? A gente poderia ter ido lá prestigiar, eu iria, né? Só que a gente nem ficou sabendo. Só para finalizar também, eu tinha esquecido de comentar nas minhas palavras a respeito da reunião da Comissão de Segurança Pública do dia 9, né? No último dia 9, na quarta-feira, eu, o vereador Benedito Passoni, o vereador Marco Coelho, o vereador Sidney e o vereador Júlio estivemos aqui reunidos com os vereadores da região da Mogiana para tratarmos de um assunto muito importante, não só para a nossa cidade, como para toda a região, que é por isso que foi fundada a Comissão de Segurança Pública, que é a respeito de segurança. E na oportunidade também tivemos a presença do prefeito municipal, que esteve aqui, da primeira-dama, e também do sargento Nelson, né, que representa a Polícia Militar do 24º BPE, do nosso agrupamento da polícia aqui, e também fez uso da palavra, participou da reunião, falou-se muito bem a respeito da prevenção, do trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido a favor da segurança em nosso município. Eu queria deixar aí meus parabéns ao sargento Nelson pela forma que está conduzindo o nosso batalhão, pela seriedade, pelo comprometimento com o batalhão, com a população, com as causas que levamos até ele, né? Mais vereadores aqui já reivindicou vários itens a respeito de segurança pública, ele sempre nos atendeu muito bem, sempre deu muita atenção. E também não poderia deixar de destacar a presença de todos os vereadores da região, né, que compareceram aqui nessa Casa de Leis, e o vereador Gerson, que é o vereador de São João da Boa Vista, que é o nosso presidente da Comissão de Segurança, que muito bem tem nos representado frente aos órgãos estaduais e federal, buscando aí melhorias para toda a nossa região na questão no item segurança pública, e que nós, como já dito também anteriormente por mim aqui, já colhemos fruto desse trabalho sério, né, que foi o aumento do nosso efetivo, uma viatura mais preparada para fazer a patrulha rural, e temos aí várias demandas que foram apresentadas por nós, né, que estávamos presentes aqui, mas em nome de todos os vereadores desse plenário,
a respeito da segurança do nosso município. Como, por exemplo, o vereador Marcos, que trouxe a demanda que nós já tínhamos apresentado numa reunião da Comissão de Segurança lá em Santa Cruz dos Palmeiras, questão da base móvel no bairro Campestrinho, né, de uma presença mais efetiva da polícia, haja visto que o Campestrinho é uma divisa de Estado, né, deveria ter uma fiscalização melhor, não só de, como foi trazido a conhecimento dos senhores, também meu, a apreensão de quase 2,5 toneladas de maconha entre Águas da Prata e Poços de Caldas, que também é uma divisa de Estado, né? Então nós temos que nos preocupar com isso, e nós temos feito isso. Acho que já é notório a presença efetiva da polícia ostensiva na rua em nosso município. E mesmo assim, a gente se depara com casos ainda de vários aí, né, alguns assaltos, agressões, né, violência doméstica. Então a polícia, na medida do possível, ela tem atendido aí as demandas na questão de segurança em nosso município, mas precisa melhorar muito ainda. Só que nós sabemos que não depende só da polícia. Por isso que estamos nos unidos com os vereadores da região, formamos a Comissão de Segurança Pública da Média Mogiana, para juntos a gente dividir os nossos problemas e somar os nossos resultados, né? Isso é muito importante. Então foi muito válido a Divinolândia ter assediado aí nesse mês de setembro essa reunião. Queria parabenizar e agradecer ao vereador, presidente desta casa, o senhor Benedito Passoni, pela seriedade aí que conduziu essa reunião, por ter disponibilizado a Câmara para esse importante evento e pela participação efetiva aí nas reuniões, né, mensal. Então isso é muito importante. Esse é o nosso trabalho de representar os vereadores, de representar a população. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus. Peço a permissão para o vice-presidente para que eu possa fazer o uso da palavra aqui de cima. Palavra concedida. Eu quero fazer o uso da palavra do Paulo, fazer as minhas palavras, em agradecimento ao Gerson, o vereador Gerson de São João do Boa Vista, que foi uma ideia brilhante de fazer essas reuniões, que, olha, está dando um resultado violento. E a turma está participando, cada um que vai gosta do que está fazendo. É muito importante isso daí. Então eu quero parabenizar o Gerson e a equipe dele toda. E sobre o evento que teve aí, que eu também não fiquei sabendo, eu falei com o prefeito, eu fiquei indignado de saber que teve um menino que quebrou a perna e não tinha uma ambulância no campo. Isso é um absurdo. O tanto de crianças que teve aí, me falaram, porque eu não fiquei sabendo. Não ter uma ambulância no campo, que é isso? Isso é um absurdo. Não pode acontecer isso daí. Eu nunca vi isso na história aqui de Divinolândia. Eu fico indignado mesmo. Fui lá, falei com o prefeito e na hora já ligou para a pessoa. Isso não pode acontecer, ué. Então tem que tomar as providências, ver o que está fazendo e pôr gente competente, gente que faz para a Divinolândia. Porque nós não estamos aqui por causa de dinheiro, não. Nós estamos aqui para ajudar a Divinolândia. Porque muita gente fala que vereador não faz nada, mas não tem coragem de candidatar e ganhar política. Então, nós estamos aqui, eu fui vereador 10 anos sem salário, não tinha salário. Então, eu não estou aqui por causa do dinheiro, eu estou aqui para trabalhar para a Divinolândia, o mínimo que eu posso fazer é aqui na Câmara, votando no que é preciso, no que for necessário aqui, eu estou aqui, não tem hora, não tem nada o que precisar, eu estou aqui para ajudar a Divinolândia. Eu sou divinolandense, tenho orgulho de ser divinolandense e faço o que for necessário. Se estiver no meu alcance, eu estou aqui para fazer. Muito obrigado. E continua a palavra livre. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão. Declaro aberta a sessão extraordinária para o projeto para apreciação e votação do projeto de decreto legislativo número 3/15, de 14 de setembro de 2015. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, que se levante.
Está aprovado por unanimidade. Está encerrada a sessão extraordinária. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Câmara Municipal de Divinolândia, trabalhando por uma cidade mais justa com você.